noite, Leandro. Seja bem-vindo aí ao nosso primeiro episódio do Rasgando o Verbo. Espero que seja bate-papo muito edificante para você e para todos mais que chegarem, né, Raniel? Isso aí. Não, o Evandro Cardoso aqui te deu uma boa noite a todos, estão respondendo. Pessoal, são 8h10 já, tá? A gente vai dar só mais 3 minutinhos para o pessoal poder ir chegando aqui, a gente organizar isso e iniciar. Convide as pessoas que vocês acreditam, né, que vão agregar nesse momento. Para os meus contatos. E você que está chegando aí, faça o mesmo. Convide, porque vai ser um bate-papo muito interessante sobre a doutrina da eleição, baseada neste livraço do Dr. Lighton Flowers, A Promessa do Oleiro, uma viagem dentro e fora do calvinismo, com comentários bíblicos. Sinceramente, Raniel, um dos textos sobre a doutrina da eleição de uma perspectiva não calvinista, um dos melhores textos que eu já li na minha vida, embora não seja um livro robusto, né, um livro grosso, é um conteúdo robusto. Né? Sim. Um conteúdo muito bem explorado, muito bem escrito. Eu já vou colocar até aqui para o pessoal ver, para quem já está assistindo a gente. Já tem algumas pessoas que já estão nos assistindo. Vou mostrar aqui, ó, na nossa câmera. Depois vamos mostrar um pouquinho melhor o livro, A Promessa do Oleiro. É um livro bem curtinho, como você falou, né? São só 160 páginas, então assim, é de uma leitura muito rápida. Um pouquinho mais. Eu acho que 166 páginas. Finalzinho de semana. Exatamente. Isso aí Finalzinho de semana. Mata em 3 dias, assim. Se você não tiver filho, não for casado. Foi o meu caso, assim, por isso foi um pouco mais tranquilo. Mata, pega ele no sábado, pega ele na sexta de noite, domingo de manhã antes de ir pra igreja já tá lido. É verdade. E assim, o que eu achei bem interessante também, principalmente para quem tá assistindo a gente, talvez você não seja uma pessoa que, por exemplo, tenha um interesse profundo em discussões teológicas milenares, mas nesse livro aqui, com certeza você já ouviu na sua igreja, independente de qual denominação você seja, sobre arminianismo e calvinismo. E é bem interessante porque alguns textos, né, que são textos áureos do calvinismo, são tratados, eles são quase que ignorados muitas vezes porque não se tem uma resposta, né? E é legal como é que o Flowers ele mostra que não, há uma resposta sim, e ela não precisa ser um exercício exegético gigantesco de muitas páginas, né? É legal o tratamento que ele dá, né? Porque ele trabalha os 3 textos que são dentro do contexto mais amplo, né? Não como muitos fazem pegando versículos isolados, né? Mas dentro do contexto mais amplo são textos que são usados para defender a perspectiva calvinista da eleição, e ele trabalha com um labor minucioso, né? Que é o Evangelho de João, capítulo 6, é o sermão de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. O capítulo 1 de Efésios, aquela doxologia, aquela palavra de louvor de Paulo, né? Que tem ali os versos principalmente 4, 5 e 11. Eu acho que o cabo... ele vai voltar. Vai voltar. Aí, voltou. Voltou, graças a Deus. Vamos lá. Então, os versos 4, 5 e 11 principalmente, mas ele vai trabalhar todo o texto de Efésios 1 e Romanos 8 e 9. Que costumam ser textos... São textos que praticamente os nossos irmãos calvinistas têm na bolsa do arsenal, né? E ele trabalha aqui fazendo, acho que a maior parte do livro, né, é a parte que é dedicada à interpretação. Capítulo 5 todo, né? Capítulo 5, para os nossos amigos queridos aí terem uma ideia, o capítulo 5 começa na página 77 e ele vai quase até o final do livro, fora um anexo 2 no final, né? O capítulo 6 também, né? Mas até a página 140, da página 75 até a 140, é uma análise de Efésios 1, de João 6, Efésios 1 e Romanos 8 e 9, né? E uma análise muito, muito, muito bem fundamentada de uma perspectiva não calvinista. E até Raniel chamou a atenção disso. Se o Raniel quiser falar, eu vou só iniciar aqui e o Raniel continua falando. A proposta do autor, do Lighton Flowers, no começo ele deixa muito claro que ele não quer convencer ninguém do ponto de vista dele. Ele simplesmente quer que as pessoas entendam as razões porque ele não mais
continuou a ser calvinista, embora tenha sido um proponente, um ativista, se nós pudermos utilizar de maneira não pejorativa, evidentemente, esse termo, né, do ponto de vista calvinista, tendo não só lido, mas tido contato com não só as institutas de Calvino e outros teólogos clássicos, mas os mais recentes, os neocalvinistas norte-americanos, como John Piper, como Sproul, como James White. Ele cita aqui aquele livro A Liberdade do Oleiro, que não foi traduzido ainda para a língua portuguesa, e do ponto de vista calvinista é um livro interessante que contribuiria para o debate. Eu não sou calvinista, mas eu não boicoto, né? Eu acho que é um material que seria bem-vindo, né? Fica aí a sugestão para as editoras calvinistas, né? Temos aí a cruz, né? Essa cruz é bonita. Temos aí editoras como Monergismo, Fiel, Vida Nova, Cultura Cristã. Seria um bom texto. Ele dialoga rapidamente com o livro aqui. Então, James White, ele cita Sproul, ele cita MacArthur, ele cita John Piper. Então, ele está inteirado. Ele é um cara que sabe do que está falando. Ele não pode ser acusado jamais de ser alguém que não tem... Agindo de má fé, né? Como se estivesse tentando, às vezes, fingir que... falsificar, né? O ponto de vista... Batendo no espantalho, né? Às vezes a preocupação que a gente tem é justamente essa, né? Às vezes a gente lê um material e fica preocupado de ser uma pessoa que vai falar coisas muito genéricas, que vai simplesmente tentar ofender um outro ponto de vista. E é legal, assim, acho que essa é uma introdução muito legal que você está fazendo, Tilo, porque nesse livro aqui, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, a gente está pegando um autor que joga de maneira muito honesta com quem está lendo esse livro. Então, por exemplo, se você está assistindo aqui agora, gente, e você é um calvinista, e de fato, né, tem uma proposta honesta de conversar com as pessoas e entender um outro lado, esse livro é uma proposta muito boa, porque você de fato ouve de um arminiano que era calvinista argumentos válidos, fazendo apontamentos relevantes que deveriam ser pelo menos levados em consideração na hora de você tomar uma decisão soterológica, né? Por exemplo, aí nesse caso, especificando só as questões de arminiano e calvinista numa visão soterológica. Acho que essa é uma parte bem interessante do livro. E o que a gente vai falar aqui hoje é citar alguns pontos que eu acho que vai fazer um arminiano pensar, porque a pessoa que vai ler esse livro aqui, normalmente ela vai ter duas posições. A primeira posição vai ser de ser um arminiano, que busca conhecer um pouco mais sobre o que ele acredita. Vai ter uma posição. Exatamente. Né? Entre as duas, uma, né? Exatamente. Ou ele vai ser um arminiano que quer conhecer um pouco mais, quer explorar um pouco mais aquilo que ele acredita, ou, por um outro lado, ele vai ser um calvinista que, de fato, abriu sua mente para poder ouvir um pensador que já foi calvinista também, né? Então, as duas pessoas, essas duas propostas de mentalidade para ler esse livro, elas vão ser bem atendidas, né? O arminiano ele vai receber uma série de argumentos bem interessantes e o calvinista ele vai ser colocado para pensar e refletir, quem sabe até se aperfeiçoar e conhecer mais sobre a sua doutrina para tentar responder algumas objeções que são levantadas, né? Eu quero fazer aqui uma observação que o autor não é arminiano, né? Isso é importante a gente falar no sentido técnico da palavra, né? Ele não acredita em alguns pontos do arminianismo, mas a visão do autor, que é a visão da soteriologia batista tradicional, ela converge com o arminianismo, né? Ela crê, por exemplo, é uma visão que acredita que o homem é depravado, talvez não crê na depravação total como Armínio cria, porque não havia diferença da perspectiva de Armínio daquela defendida por Calvino, Lutero, nem por Agostinho, né? Tanto é que ele precisa de um recurso teológico que ele encontra respaldo bíblico para isso, que é a graça preveniente, para libertar o arbítrio escravizado, né? O autor aqui, ele entende que o homem é incapaz de por si mesmo chegar a Deus, mas ele não defende uma graça preveniente. Sim. Mas converge para a mesma posição, né? O homem é incapaz de ir a Deus e só é capaz de ir quando a graça o alcança, e essa graça capacita o homem. Em vez de chamar de preveniente, é uma graça que liberta, é uma graça capacitadora. Então é uma questão meramente semântica, né? Ele não assinaria a soteriologia arminiana como um todo, mas crê na expiação ilimitada, crê que Cristo morreu por todos, crê que a eleição
é condicional a eleição para a salvação, crê que o homem é incapaz de se salvar ou de chegar a Deus por seus próprios esforços, crê que o homem, em algum sentido, ele é responsável pela decisão salvífica, então, mesmo que a graça de Deus alcance o homem e o capacite a escolher a salvação, o homem pode rejeitar essa salvação. E aí Tem uma estrutura, né, para conversar com o arminiano clássico. Conversa, então os arminianos mesmo, eles se beneficiariam muito dessa obra e daquilo que ele apresenta, principalmente comentando João 6, Efésios 1 e Romanos 8 e 9. Ó, o professor Douglas Ferreira escreveu aqui, ó, o Flowers é ótimo. Pelo visto, alguém que já está familiarizado com esse personagem. Sim, sim. Eu quero mandar um abraço ao Douglas, ao professor Douglas. Ele é um amigo querido. Eu já estava em negociação com esse livro, mas ele chegou a indicar o livro. E eu falei, não, o livro, a gente já está trabalhando o livro. Então, ele já conhecia, possivelmente tinha lido em inglês, alguma coisa assim, e acredito que ele ficou feliz. Inclusive, a gente enviou um exemplar para ele como forma de gratidão, embora a gente já estivesse negociando, mas só dele ter lembrado da Verbum e falado nesse livro, então eu espero que ele tenha gostado aí. Ele já está até aqui trazendo outro comentário aqui, apontando sobre um aspecto semelhante entre o Flowers e a antropologia do Jack Cottrell. Sim, sim. Jack Cottrell... Será que a gente tem ele aqui de fácil acesso? Tá aqui. Tá. Dá para pegar, Raniel? O segundo livro ali do Andar de Cima. Fé de uma vez por todas. O Jack Cottrell, essa teologia sistemática. Ele mesmo, aqui, ó. Livraço, tá? Essa aqui é a sistemática. Jack Cottrell tá passando por uma enfermidade, né? Mas ele, quando eu escrevi o livro Eleição Condicional da coleção Arminianismo, Dr. Jack Cottrell, né? Eu muito recorri a ele através do Messenger do Facebook, e ele muito solícito, embora seja um homem da envergadura dele, dá para perceber pelo calhamaço aqui, né? É verdade. E me respondeu, me ajudou bastante na produção do livro Eleição Condicional. O Rafael Souza aqui está dando boa noite, audiência lá de Manaus. Legal, Rafael. Mercedes Marques confirmou aqui que está ouvindo a gente bem. Pessoal, esse feedback aí para a gente é fundamental. Então, a gente está aqui com os microfones, a gente fez aqui alguns investimentos para conseguir trazer algo de qualidade para vocês. Então, dá um feedback sim, deem boa noite, comenta que a gente vai estar lendo aqui os comentários. Eu estou aqui de olho para poder subir alguma coisa aqui para a gente, para que a gente possa aí se aperfeiçoar e conversar um pouquinho mais e entender aí a importância que esse material tem para vocês. O Douglas atualizou aqui que o Cottrell faleceu há alguns dias. Acabou de confirmar aqui. Infelizmente, eu sabia que ele estava enfrentando um câncer. Entrei em contato com ele algumas vezes, dizendo que estava orando por ele, e ele sempre dizia, em resposta a minhas interações, de que Deus estava sendo muito bom com ele porque ele não estava sentindo dor. Então o médico já estava desenganado e tal. Sim. E ele, não sentindo dor, já se sentia satisfeito. Estava orando por ele. Acabei de cometer uma heresia sem saber. Infelizmente. Heresia! Não era pra ser uma piada. O Raniel não vale isso. Vai subir? Vai descer! Mas assim, dos mestres com os quais eu tenho contato lá de fora, Cottrell, o Dr. Kenneth Gentry, sempre muito solícito, e eu acho isso muito legal, ver gente de um calibre tão pesado tá disposto a responder, a interagir. Eu sinto muito a partida dele, porque aprendi muito com ele e faço até referência aí. Lembrando que esse livro Eleição Condicional vai ser publicado pela Verbum, vai ser um volume ampliado, vai ter um outro título, mas eu não vou dar o spoiler. Claro. Né?
mas vai ser mais abrangente e já conta com um prefácio. Aí eu não sei se eu digo ou não digo. Vou dizer do doutor Vic Reasoner, né? Teólogo nazareno de tradição wesleyana, escreveu o prefácio da minha obra e... Acho que a nossa live caiu. Vem papai aqui. Olha pra lá. Fala assim, pessoal. Fala, pessoal. Fala. Pessoal. A gente voltou. Pessoal, Edildson. Edildson, nós. Pessoal, quem já está inscrito aqui no canal, né? Peço que permaneça e convide mais pessoas, porque o podcast vai ser transmitido pelo YouTube e futuramente a gente vai subir também o material, né, completo para outras plataformas como o Spotify, o Deezer, entre outros. Mas essa aqui é uma fase inicial mesmo, esse aqui é o nosso modelo piloto, então o teu apoio é fundamental para que você possa estar incentivando a gente a fazer. Esse aqui vai ser quinzenal, a gente vai focar muito na qualidade do que a gente vai entregar. Então esse ponto aqui, particularmente, é muito importante para que a gente consiga ver quais são os pontos de melhoria para cada vez mais vá melhorando. Então, para quem assistiu a gente até aqui, a gente teve aí 18 minutos de qualidade, a gente pôde conversar um pouquinho, ouvindo, continuem. 7, Denise. Está bom. Samuel embelezou agora nosso cenário com esse Baby Shark. Pessoal, então, olha, vamos tentar então agir de maneira, né, rápida e objetiva. Então vamos retomando aqui. Na introdução, né, da obra, o Reinel tinha chamado a atenção disso antes, a gente conversou um pouco sobre. A proposta do Light on Flowers não é, em momento nenhum, descalvinizar ninguém. Exato. A proposta dele é mostrar as razões pelas quais ele não pôde continuar sendo calvinista e ele jamais poderá ser mencionado como alguém que não sabia ao certo que era o calvinismo. Ele tinha conhecimento. Eu achei o máximo esse Baby Shark ali. Eu acho. E é verdade, né? Deixa eu virar ele assim um pouco para a câmera aqui. Ficou perfeito. Assim. Samuca, mandou super bem. Então, ele não quer isso, mas ele quer simplesmente mostrar as razões pelas quais ele não pôde permanecer calvinista. Mas um ponto que eu falei com o Reinel vai lembrar, a gente estava batendo um papo aqui, nem o nosso bate-papo sobre o livro A Promessa do Oleiro é uma tentativa de fazer que alguém mude seu ponto de vista, até porque eu tenho essa concepção muito clara. Minha primeira obra escrita foi A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, que foi uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça. Quando o pelagianismo surge, e eu vou falar isso rápido para a gente avançar com A Promessa do Oleiro, você trazer outros pontos que sejam relevantes sobre a obra. Mas quando o agostinianismo surge, ele tem uma reação por parte do pelagianismo, e isso vai culminar, isso já... Agostinho, ele nasce em 354 e morre em 430, então ou foi no ano da morte de Agostinho, ou próximo, agora não lembro de cabeça, mas o Concílio de Éfeso, ele condena o pelagianismo, ele condena o quê? A ideia de que o homem é capaz de se salvar observando boas obras, cumprindo a lei, esse humanismo pelagiano. Mas ele não endossa a perspectiva agostiniana de predestinação, de graça irresistível. O Concílio de Éfeso, ele não defende um agostinianismo. Então, mesmo aqueles que são mais preocupados com aquilo que nós chamamos de ortodoxia, ou dos principais pontos de doutrina cristã que foi reconhecido, esses principais pontos foram reconhecidos nos primeiros grandes concílios da Igreja, que foi Niceia em 325, Constantinopla 381, depois veio Éfeso 431, não é isso? 431 e depois da morte de Agostinho. De Santo Agostinho, e aí Calcedônia foi 451. Né? Se você é calvinista ou se você é arminiano, você não crê na capacidade humana de se salvar. Exato. Os dois sistemas teológicos dependem da graça.
Então, ninguém precisa querer mudar ninguém de opinião, porque ambos estão dentro do guarda-chuva da ortodoxia cristã. Uma coisa que é interessante sobre isso é que Santo Agostinho, né, com uma perspectiva mais monergista, ele não bate de frente com alguém que a gente poderia considerar um sinergista de fato, né? Então, assim, não era, né? Às vezes pode ter uma leitura anacrônica e incorreta de que era calvinismo contra arminianismo, mas não. Era uma visão com foco no monergismo contra uma heresia, né? E se você olhar bem, é um monergismo divino contra um monergismo humano. Sim, exatamente, perfeito, é isso aí. São extremos opostos, né? Onde um deles, evidentemente, era muito contrastante com a perspectiva da igreja, principalmente com essa visão de graça, né? Um homem que consegue salvar simplesmente fazendo aquilo que é certo, aquilo que é bom, é uma deturpação até da vinda de Cristo, né? Então, isso é bom porque define um pouco, né? Esclarece um pouco e não deixa que as pessoas interpretem isso como se por alguma razão uma visão sinergista vai ser derrotada no passado, né? Sim, sim. Eu, antes de passar a palavra para você, Raniel, queria fazer dar uma informação e também, ao mesmo tempo, um convite. Semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, nos dias 13, 14, 15 e 16 de março, haverá a Conferência Teológica do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui na Rua José Higino, na Tijuca, né? Então, se você mora no Rio de Janeiro, mora aqui próximo, né, vale muito a pena. Essa conferência teológica tem como temática a paixão pelo ministério e será uma exposição da segunda carta de Paulo a Timóteo, feita por vários pastores e mestres batistas da nossa denominação, mas terá como o preletor principal o Dr. David Allen. Levante aqui o nosso querido Vasco da Gama. David Allen, que é um dos organizadores dessa obra aqui, ó. Todos podem ser salvos, né? E nós estaremos lá. Nós estaremos com um stand da Verbum lá, com livros a preços promocionais, né? Livros com excelente preço. Existe uma taxa de inscrição. Alunos do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil não pagam. Pastores da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Carioca e Fluminense, parece que tem 20% de desconto. E existe uma taxa que você, entrando no site do Seminário do Sul, eu agora de cabeça não lembro, você poderá ver. Mas vale muito a pena. Ouvir o David Allen é um privilégio. O David Lewis Allen, né? E todos os outros grandes expositores da palavra que estão ali, inclusive meu pastor, o pastor Luiz Roberto, mestre em Novo Testamento, exegese do Novo Testamento grego. Samuelzinho, ele tá falando pra câmera. Então ele também estará lá, dentre outros grandes pastores e mestres. Vale a pena o investimento, né? Acho que haverá oficinas durante o dia e as palestras à noite, mas nós estaremos lá, os livros estarão com desconto e vale a pena. Não só pela conferência, não só pelas pessoas que estão falando, mas porque a Verbum Publicações vai estar lá. Né? Exatamente. Exatamente. Avançando um pouquinho mais sobre essa questão do material, né, que a gente está comentando aqui, dando um pouco mais de foco, né, à promessa do oleiro, a gente já conseguiu, então, acho que deixar um ponto aqui claro para todo mundo, né? Quem está assistindo a gente, vocês não estão assistindo aqui um apelo a uma visão tradicionalista, arminiana, enfim. Você está aqui ouvindo basicamente o que um calvinista, né, um ex-calvinista tem a dizer a respeito de sua doutrina. E até já trazendo alguns pontos que chamam a atenção, né, pensando agora um pouco no modelo da Tulipe, o nosso autor, né, o Flowers, ele nos traz um ponto bem interessante a respeito da eleição incondicional, até usando já o texto de Mateus 14, se não me engano. 22. Mateus 22, exatamente. Onde, se vocês não estão familiarizados, não se recordam de cabeça, é um texto onde é trazida uma parábola, uma história que está falando claramente sobre o reino dos céus, né? Onde um rei ele convida, né, o seu povo, pede para que os seus servos convidem as pessoas, porém as pessoas convidadas elas não vão. Depois esse rei ele estende o seu convite a toda a população daquele reino e algumas pessoas vão naquele momento, porém, ainda assim, diante de todo esse convite que foi feito e a vida daquelas pessoas,
uma das pessoas que entrou no reino e sentou-se à mesa para jantar, né, com aquele rei, ele é expulso porque ele não estava usando roupas de festa, né? E esse é um ponto que o Flowers ele nos traz para poder comentar um pouco sobre essa eleição condicional, né? Ele mostra para a gente que nessa parábola Jesus fala claramente que o rei vai, chama algumas pessoas, né, que a gente pode entender que são judeus, eles não recebem aquilo ali, mas aquilo ali é estendido a todas as pessoas, né, aos gentios e tudo mais. Essas pessoas, não todas, só que algumas vão até ele, porém essas pessoas elas têm que atender uma condição para que elas possam permanecer ali no reino, né? Para que elas possam de fato jantar. Ter acesso. Exatamente. E acaba que o homem que não está com as suas roupas de festa, ele é retirado dali, né? Então o Flowers ele faz um apelo, né? Ele faz uma indagação perguntando: será que não há então uma condição para que os eleitos... Ele nem participa, né? Ele é retirado, porque senão poderia dar até uma ideia de que ele entrou, participou e foi retirado. Ele, como alguém que experimentou a salvação e saiu. Não, ele nem participa, ele é retirado porque ele não está trajado dentro da ideia da parábola com as vestes da justiça de Cristo, né? Então há uma condição para que você de fato seja eleito, e essa condição é que você esteja coberto com a justiça de Cristo que se alcança pela fé. Exato. É uma leitura que a gente faz da parábola, mas não percebe as implicações relacionadas à doutrina da eleição. Sim. Ali, né? E foi uma sacada muito bacana. Cara, eu acho esse um dos pontos mais interessantes que ele levanta pra gente. E já avançando, até pensando aqui num próximo, né? Que agora a gente está falando um pouco mais dos primeiros capítulos do livro. Após ele ter essa sacada, ele começa a dar uma certa... Ele acaba contribuindo bastante sobre os atributos de Deus, né? E aí a gente vai entrar agora num ponto complicado, que é o contraste da sua soberania e o seu amor, né? E ele levanta um questionamento interessantíssimo, que até... Você quer compartilhar com o pessoal? Sim, sim. Eu não sei se os irmãos já perceberam, em especial nas obras de teólogos calvinistas, que o atributo da soberania de Deus, muitas vezes você vai conversar com um calvinista e ele diz que, em relação a um arminiano, a um não calvinista de maneira geral, que ele parece querer colocar o amor de Deus acima dos outros atributos. Deus é um ser simples e, porque ele é simples, nós não podemos fragmentá-lo. Ele não tem um atributo mais importante do que o outro. Ele é Deus, ele é sumamente importante em todas as suas perfeições, né? Todavia, nós percebemos que os calvinistas apelam sempre para a soberania e colocam essa soberania acima de um amor abnegado de Deus por todos. Fazem distinções, muitas vezes, sutis, mas que não resistem a um exame mais profundo. Por exemplo, estão dispostos a falar que Deus ama toda a humanidade, mas não ama toda a humanidade com o mesmo tipo de amor, o amor salvífico. Ele concede a chuva, o sol e outras bênçãos para alguns, mas reserva a salvação somente... ele a chuva e o sol para todos, mas reserva a salvação somente para alguns eleitos. E ele critica isso também, uma coisa que é legal a gente pontuar isso, né? A maneira como, assim, muitas vezes a gente passa a batida, né? O calvinista ele vai afirmar que Deus manifesta seu amor para com todos, com a chuva, com o sol, com a simples existência, né, no universo onde um ímpio consegue também prevalecer. Uma pausa técnica para um desenho. Este que sou eu. Esse aí é o nosso primeiro autorretrato aí do podcast. Então, é interessante porque ele levanta esse questionamento, né? E em vez de simplesmente aceitar que isso seria uma manifestação do amor de Deus, ele critica. Né? Ele começa a falar, de fato, é esse o amor que Deus manifesta. Por exemplo, você pega os textos que manifestam o amor de Deus. Não parece bater o atributo que ele manifesta para toda a sua criação e, de repente, fazer um amor separado, onde simplesmente basta o universo existir para que ele manifeste seu amor. Né? Ele manifesta muito mais do que isso. Então, e aí eu pretendo ler um trechozinho aqui do livro, né? Ele cita Paulo em 1 Coríntios 13 para dizer o que o amor não é. Exato. Né?
E aí ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Tem qual página? Página 29, a citação ipsilíteres de 1 Coríntios 13, 1 a 3. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver o amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso me aproveitará. E ele diz, então, o amor não é ter o poder e a habilidade de fazer todas as coisas, verso 1, né? Falar a língua dos homens, dos anjos. Então, o amor não é onipotência. O amor não é onisciência, não é ter o conhecimento de todas as coisas, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, né? E aí depois, quando diz o verso 3, né, distribua todos os meus bens entre os pobres, o amor não é benevolência, né? E aí ele vai dizer o que é o verdadeiro amor, lendo dos versos 4 a 8 de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, mas não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então ele vai concluir que o amor, esse Deus que é amor, ele na verdade o amor é a abnegação, né? O amor é justamente isso que está representado nesses versos. É não buscar os interesses, não se ressentir do mal. E esse Deus, ele vai nos ensinar a amar os nossos inimigos, mas será que Cristo amou seus inimigos com um amor abnegado? Ou ele, dentro de uma perspectiva calvinista, esse amor abnegado não é dispensado a todas as pessoas? Como Deus exige que nós amemos os nossos inimigos, se nem Deus amou a todos os seus inimigos, né? Nós temos que amar todos os nossos inimigos, né? Então ele começa a fazer esses questionamentos e vai concluir que a preocupação, muitas vezes, do calvinista é como um Deus soberano expressa o seu amor, mas na verdade deveria ser como um Deus amoroso expressa a sua soberania. Ou seja, por que sacrificar no altar da soberania o amor de Deus? Por que colocar a soberania de Deus como sendo o atributo mais importante? Por que fazer distinções de amor falando de um amor que concede tão pouco para a maioria, mas designa tudo para alguns, uns eleitos? De outro livro, o livro Jovem, Incansável, Não Mais Reformado, do Austin Fischer, da editora Sal Cultural, do meu amigo Eduardo Vasconcelos, né? Editor. Ele faz uma analogia interessante pegando John Piper, quando John Piper, Raniel, diz o seguinte: eu amo a todas as mulheres do mundo, mas eu não as amo da forma como eu amo a minha mulher. Eu amo a minha mulher de uma forma especial. E isso pode parecer, num primeiro contato, uma distinção interessante, uma analogia legal. Só que não resiste a um exame mais profundo, porque quando eu digo que eu amo todas as mulheres do mundo, mas não amo a elas da mesma forma que a minha esposa, eu digo pelo menos que eu quero o bem-estar de todas as mulheres do mundo. É claro que a minha esposa eu amo de uma maneira diferente. Quando John Piper diz isso, para demonstrar que Deus ama a todos, mas não ama igual, esse amor que ele tem por todos culminaria no final no inferno por uma decisão divina decretada de maneira inescapável, alguns diriam arbitrária, mas pelo menos incondicional da parte de Deus. E
se não seria a condenação ao inferno pior do que qualquer violência outra que uma mulher possa sofrer aqui, eu acredito que John Piper não seria capaz de cometer uma atitude em que levasse uma mulher ao sofrimento. Isso eu acho que manifesta um pouco do que o próprio João Calvino fala sobre a doutrina da eleição, né? Que é um decreto terrível, né? Então é legal. Decreto horrível. Exatamente, né? Até as notas do editor pontuam, né? Trazem o texto em português, em francês e latim. Então é muito legal a gente ver como é que até mesmo, né? Isso não é uma atitude, por exemplo, estamos tentando apelar para alguma coisa. Não, muito pelo contrário. O próprio João Calvino ele manifesta como é que esse decreto é difícil de ser compreendido, principalmente em relação a essa eleição, e como isso claramente causa terror, né? Então, muitas vezes no material de Calvino que a gente, né, vai estudando, a impressão que dá no primeiro momento é quase como se ele sentisse um temor por dizer aquilo ali, por ver aquilo ali tão claramente, né, nas escrituras sagradas. Então, repare que até mesmo para um calvinista, esse é um tema que chama muita atenção, e é um tema sensível a ser discutido com outras pessoas, principalmente como não cristão, né? Normalmente isso é o tipo de doutrina que você não conseguiria conversar entre o não cristão. Não de primeira. Exatamente, isso não entra na cabeça. Por isso que esse é um ponto que muitas vezes, e o próprio Flores também ele começa a trabalhar um pouquinho, esse é algo que o calvinista, no primeiro momento, ele precisa, muitas vezes, ocultar aquilo ali, ou tentar usar algum tipo de... Eu não vou falar que é um sofisma, né? Mas assim... É aquilo, assim como muitas vezes um calvinista tenta bater muito em como, em teoria, a visão arminiana, tradicionalista, ela diminuiria, numa visão deles, a soberania de Deus, há também uma grande dificuldade de conseguir conciliar esse amor que Deus manifesta nas Escrituras, né? Muitas vezes há uma dificuldade em conseguir conciliar essas duas coisas. Então... vale a pena também a gente pontuar isso, né? Porque esse é um ponto muito sensível dentro do calvinista que... Tem um ponto interessante que o Flowers, na página 24, ele vai falar, né? A ideia de um Deus que cria um grupo de pessoas para manifestar a sua misericórdia e um grupo de pessoas para manifestar a sua justiça dá a entender que... a condenação é necessária para que esse Deus seja glorificado, para que a justiça seja manifesta. Mas eu me lembro não lembro qual foi a obra, de ter lido o Roger Olson dizendo assim, e fez muito sentido. Ele disse, na própria cruz, ao condenar o seu filho Jesus, Deus manifestou publicamente tanto a sua misericórdia como a sua justiça. Sim. A sua misericórdia provendo salvação e a sua justiça punindo o pecado. Deus não precisaria decretar que alguém fosse condenado para mostrar, para exibir a sua justiça. Olha como eu sou justo e condeno o pecado. Porque ele o fez publicamente. Ele decretou no filho dele, né? No filho dele, né? E aí, olha o que o Flowers diz na página 24. Eu agora acredito que as Escrituras revelam um olheiro que manifesta sua glória ao se sacrificar pelos vasos indignos, não por fazer vasos indignos desde o nascimento para condená-los a exibir sua glória. Percebi que Deus é mais glorificado não às custas de sua criação, mas às custas de si mesmo por causa da sua criação. Está até em negrito, né? Uhum. O próprio autor colocou assim. Aí na página 25 ele diz, ele não está buscando glória para si mesmo, mas para os outros, e ao fazer isso se revela o mais glorioso de todos. Ele, na verdade, não precisa buscar glória para si para ser glorioso. Pelo contrário, quando ele não busca essa glória para si, ele se revela glorioso de fato, né? E aí, no último parágrafo da página 25, ele diz, deixe-me ser claro, tanto os calvinistas quanto os não calvinistas acreditam que Deus é supremamente glorioso e deseja que sua glória seja conhecida em toda a terra. Simplesmente discordamos sobre como Deus escolheu livremente exibir essa glória. Perfeito. Os calvinistas acreditam que a glória de Deus é mais bem exibida por meio do atributo de controle,
normalmente referido como soberania, enquanto os não calvinistas estão convencidos pela revelação de Cristo de que a glória de Deus é mais bem exibida por meio do atributo da misericórdia, impulsionado por seu genuíno amor abnegado por todos. Ou seja, não é uma questão da soberania os dois textos que você leu aqui eu marquei também, ó. Eu marquei ali. Nossa! É que a gente não combinou, a gente leu os livros separados aqui e tá com cada um com suas anotações. E é interessante que ele se preocupa em dizer, não, o amor não é maior do que a soberania não é maior do que o amor, mas não preciso sacrificar um em detrimento do outro, mas entendo que Deus é mais glorificado quando ele demonstra esse amor abnegado por todos, não por alguns. Não faz sentido se pensar num amor diferenciado, nesse amor que ama a todos, mas não todos da mesma maneira, né? Eu não me imagino, por exemplo, eu e minha esposa de um lado e uma outra pessoa amiga da minha esposa na rua, eu dizendo, eu amo todas as mulheres, mas eu as amo com amores diferentes. Então a gente está atravessando a rua, vem um ônibus desgovernado e eu digo que eu amo as duas, mas eu seguro a minha esposa e a outra simplesmente eu deixo ir e ser atropelada e ainda digo assim, não, eu a amo, mas eu a amo de uma forma diferente que eu amo a Daniele, por isso eu preservei a Daniele. E eu não estou falando de um atropelamento que causa uma morte física, eu estou falando de um estado de morte e condenação eterna, o que seria muito pior do que qualquer dor e qualquer dano temporal. Até pegando um gancho no que você falou sobre a condenação eterna, a gente entra num conceito da depravação total, que basicamente ela anula qualquer capacidade que o homem teria de tomar uma decisão, né? Sim. Ainda mais uma tão séria como o destino de sua alma. E é bem legal também, porque uma das coisas mais fantásticas desse livro é a capacidade que o Flores tem de pegar um argumento que, primeiramente, no primeiro olhar, seria um argumento calvinista e ele reveste ele num pensamento mais tradicionalista. É interessantíssimo. Porque, muitas vezes, principalmente nos textos que a gente vai ler, né, você vê que em alguns momentos Jesus conta parábolas que nem todos entendem. E ele claramente, né, de maneira ativa, ele diz que, de fato, o entendimento daquelas pessoas que ouviram uma parábola ou estavam vendo Cristo era cegado, né? Então, por exemplo, a gente tem o faraó que tem seu coração endurecido, a gente tem personagens que claramente têm a sua visão obscurecida pelo Senhor. E aí você pode pegar isso muitas vezes e dizer assim, isso aí por conta de um decreto divino, é por isso que essas pessoas eram assim. Porque elas foram eternamente, Deus decretou eternamente que elas fossem endurecidas para que elas fossem condenadas ao inferno, a fim de que Deus manifestasse então a sua glória por meio do atributo da justiça. Exato. E aí você repara, olha só que loucura, né? Quando você compreende que a depravação total anularia a capacidade de qualquer pessoa de tomar uma decisão pró-Cristo, logo não faria sentido nenhum precisar e ter que selecionar algumas pessoas para que elas não entendessem, porque naturalmente nenhuma delas iria entender. Ele fala disso. Exatamente. Então no livro ele começa a pontuar isso, como muitas vezes, até principalmente em relação para que a missão que Cristo, né, recebe aqui seja plenamente cumprida, por determinados momentos houve uma necessidade que a mente de algumas pessoas que ouviam o Senhor fossem obscurecidas para que um propósito ainda maior fosse revelado, né? Então, eu achei essa linha de raciocínio interessantíssima, né? A maneira como é que ele consegue pegar a depravação total e mostrar que no ato de Deus obscurecer a mente de algumas pessoas, na realidade revela que era necessário que ele obscurecesse, porque senão eles seriam, sim, de alguma forma capazes. Né? Exatamente. Eu, particularmente, eu creio na doutrina da depravação total. Eu sou um arminiano de 4 pontos, né? Converge muito com a visão da soteriologia batista tradicional, né? Mas confesso que ele faz uma crítica pertinente. Na página 70 ele diz, em vez disso, vemos Cristo dizendo a seus discípulos para manterem as coisas quietas até o momento certo. Mateus 16, 20. Nós o vemos escondendo a verdade em parábolas. Marcos 4, 11. Ele fala por meio de parábolas Cristo para que vendo vejam e não compreendam, ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Por quê? Se todas as pessoas nascem como cadáveres, aí ele pega a questão da depravação total.
surdas, cegas e incapazes de entender a verdade, como sugere a doutrina da incapacidade total do calvinismo, por que Cristo precisaria fazer isso? Endurecer tais pessoas. E aí ele entra num ponto que, embora eu creia na depravação total, eu entendo que explica melhor a questão do endurecimento do coração das pessoas do que a ideia de um decreto eterno, que esse endurecimento visa tão somente condená-las ao inferno para que a glória de Deus seja exibida através do atributo da justiça. Ele fala do endurecimento judicial dentro do contexto histórico do primeiro século, né? Não é um decreto eterno de Deus de perdição ao réprobo, mas o plano para alcançar o maior número de perdidos, né? Como assim? Se Cristo veio e os judeus crescem em Cristo e todos aceitassem a Cristo, os judeus não teriam tramado a sua crucificação. O projeto de salvação não teria acontecido. Era necessário que os judeus no primeiro século, naquele momento histórico, fossem endurecidos para que a salvação alcançasse a todos, né? Então, esse endurecimento judicial, é claro que pegou uma parcela de judeus já mais comprometidas com o pecado, e Deus, então, em resposta ao seu pecado, ele simplesmente retirou a sua influência graciosa e omitiu a verdade àquelas pessoas naquele momento histórico, ou seja, há um propósito definido ali, né? Porque se não houvesse isso, não haveria morte, não haveria expiação, não haveria salvação. E com esse endurecimento, Paulo trata disso em Romanos 11, né? Ele vai tratar aqui também de Romanos 9, todo o contexto que envolve até o capítulo 11, evidentemente, mas ele foca no 8 e no 9, que Israel é endurecido, e isso faz com que o evangelho chegue aos gentios, mas o objetivo final é que todo Israel seja salvo, né? E aí alguns entendem que todo Israel é o Israel étnico, outros entendem que é o Israel espiritual. Mas se for o espiritual, envolve o étnico também, né? Por causa do ciúme. Deus faz com que, através do endurecimento de Israel, o evangelho, os pregadores, os apóstolos, os discípulos se voltem para os gentios, preguem aos gentios. Perseguição em Jerusalém, o povo sai de Jerusalém, a igreja sai de Jerusalém, vai pregando, aí vem Filipe, Samaria, acontece aquele rebuliço e tal, e o evangelho vai sendo proclamado porque os judeus começam a perseguir por causa do endurecimento. O evangelho chega lá. Jesus já tinha dado a ordem. Ele disse, vocês receberão poder do alto e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Receberam o poder do alto e ficaram em Jerusalém. Então, o endurecimento judicial estava ali, veio para perseguir para esse pessoal sair, para o evangelho chegar aos outros povos, né? Mas Paulo vai dizer que isso vai provocar ciúmes nos judeus e eles vão retornar. Então, o propósito de Deus não era endurecer permanentemente, mas historicamente, no momento histórico ali, para que de fato, o seu plano de alcançar o máximo de pessoas possíveis fosse atingido. Por isso, Paulo vai terminar o capítulo 11 dizendo que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com alguns? Não, com todos. E se todos que Deus encerrou debaixo da desobediência são todos? São todas as pessoas, sem exceção? E os calvinistas entendem que sim. Né? Aí fala da universalidade do pecado. Sim. Usar de misericórdia com todos não pode ser alguns. Todos aí tem que ser todos sem exceção também, não todos sem distinção. Né? O propósito de Deus é esse. Se as pessoas acatarão isso ou não, é outra história. Né? Mas você observa que exegeticamente não tem como você pegar a palavra todos aparecendo duas vezes na mesma sentença e arbitrariamente interpretá-las de maneira diferente. Mas, Raniel, por favor, falei demais. Nada, que isso. Pessoal, como eu falei aqui também, algumas pessoas até se manifestaram,
O principal propósito desse nosso primeiro podcast aqui, né, o primeiro episódio piloto, é motivar você a conhecer o trabalho, né, aqui do Flowers. Talvez você ainda não tinha ouvido falar dele. Vou dar um zoom aqui novamente. A gente está conversando inteiramente sobre esse material. Imagina só, a gente está aqui agora, vamos completar 1 hora agora, né? A gente teve aí 18 minutinhos do vídeo que cortou e agora a gente retomou. Então, a gente já está aqui há 1 horinha contando e, para ser sincero com vocês, a gente avançou o quê? 2 capítulos, citamos o terceiro. Nem vamos conseguir avançar tanto quanto a gente gostaria, porque a gente sabe que vai aprofundar um pouco mais. Eu estou vendo aqui deixa eu atualizar até aqui para ver quantas pessoas estão com a gente aqui agora, nesse momento. 16 pessoas. Hoje, então eu vejo que tem aqui 16 pessoas com a gente. E primeiramente a gente quer agradecer por vocês estarem aqui, por estarem gostando, comentando. Estou vendo aqui a Marilene, o Alisson, o Ícaro, várias pessoas, Paulo, várias pessoas comentando aqui com a gente, participando. Isso é maravilhoso. O Sérgio ainda está aí? Você tinha falado do Sérgio? Não sei, o Sérgio parou de comentar, mas ele tinha aparecido. Sérgio é o Serginho. O Serginho é amigo meu, pastor auxiliar na PIB de Vila da Penha, né? Amigo lá do Seminário Betel. Legal. Marilene, possivelmente, é minha prima. Quem mais que você falou que está aí? Deixa eu ver aqui. Ícaro está traduzindo. Márcia Mendonça, Misael, Márcia Mendonça, aluna do Seminário Peniel. Tá geral aqui. Um abraço para todos vocês. O Ícaro, o pastor Ícaro, ele está traduzindo um calhamaço chamado Calvinismo, uma crítica bíblica e teológica, obra organizada pelo Dr. David Allen, que semana que vem estará falando aqui no Seminário do Sul, e pelo Dr. Steve Lenk. E com a participação de Roger Olson, com a participação do Lighton Flowers, capítulo escrito por ele, com a participação do Ben Whitestone Tree, com a participação... Gente, é uma obra de diversos autores, do Adam Harwood, só peso pesado, só peso pesado. O que está vindo aí para nossa língua, né? Então, pessoal, por conta disso, a gente espera que isso tenha motivado você. E mais importante, que essa obra possa fazer parte da sua biblioteca, ou quem sabe iniciar a sua jornada buscando conhecer um pouco mais, aprofundando um pouco mais a sua fé. A gente vai colocar aqui agora, eu vou colocar aqui o link para vocês do site da Verbo, mas juntamente com uma promoção, né? Um desconto que a gente preparou para você que está assistindo essa live, ou seja, esse cupom que a gente vai colocar aqui agora nos comentários. Ele tem uma duração, vai durar só até 24 horas, depois essa live aqui, até menos, de repente. Esse cupom, bom, eu posso até mexer lá, mas ele está liberado para hoje. Ou seja, corre. Hoje. Então, pessoal, vou mexer não. Corre e compra, porque a promoção vai ser um desconto maior do que o da pré-venda. É isso, são 2h20 acabou, então é uma promoção curtinha de 2 horas. É um presente que a gente entrega para que você possa estar conhecendo um pouco mais esse livro e comentando. Quinzenalmente, aí, toda segunda e sexta-feira, a gente vai estar tendo esse momento. Vamos estar abordando outros temas. Segunda e quarta, sexta-feira, né? São 2 vezes por... Isso aí. Nosso próximo encontro, nosso próximo episódio do podcast, o episódio 2, será no dia 24 de março. Não faltem que nós já estaremos com uma internet suave. Exatamente. Então, assim, pessoal, eu vou colocar aqui primeiramente o link, tá? Levando diretamente para o site do livro, com o livro que a gente está comentando aqui. Coloca algo da loja do livro, eu acho que é melhor. Foi o que eu fiz. Esse link eu coloquei aqui agora e já te leva diretamente lá para o nosso site, diretamente na página do livro. E eu vou estar escrevendo aqui agora o código promocional que você pode colocar lá e receber o seu desconto de 30%, é isso? 30%, como o Titilo falou. A pré-venda foi 25%. Aí. Eu quis colocar um desconto maior do que o da pré-venda, tá? Então, vou até fazer o cálculo aqui. O livro vai sair... Enquanto ele está fazendo o cálculo, pessoal, então, uma coisa que a gente fala também... Rafael, vamos fazer mais programações como essa. Esse aqui não é um evento à parte, vamos fazer uma sequência deles. E aí, pessoal... O livro vai sair a R$ 38,43. Aí, quem estiver assistindo a live aqui agora e fazer a aquisição desse material, manda pra gente, manda uma foto do pedido pra gente no Instagram, para que a gente possa repostar, marcar vocês, porque essa é uma ação, o nosso foco aqui não é só
que vocês ouçam e conheçam um pouco aqui com a gente falando, mas vocês mesmos fazerem essa pesquisa, se aprofundarem e verem o quão apaixonante é conhecer um pouco mais sobre a sua fé. Né? Gente, tem um capítulo que eu falei nos 18 minutos iniciais, que é o suprassumo do livro. Uma análise minuciosa de João 6, aquele discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, daquela expressão de louvor paulino em Efésios 1 e de Romanos 8 e 9. Eu queria dar uma palhinha, mas não vou dar. Eu vou te deixar curioso para você comprar o livro. E vale muito a pena, gente. É uma tela Romanos 8, 29. Aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa é maravilhosa. Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vale a pena ver, porque a interpretação dele não é nada parecida. É muito fora da curva. É muito fora da curva. Não é nada parecida com o que você leu de nenhum exegeta arminiano. Eu não vou falar. Basta comprar. Tem que adquirir. 30% de desconto, tem que adquirir. Qual o código mesmo? Eu vou te pedir. Promoleiro. Tudo com letra maiúscula, caixa alta. Promoleiro 30. Com 2 olhos ou não só? Não. Um ó só. Promoleiro 30. Aqui, ó. Beleza. Pessoal, acabei de digitar a pena ser conhecida, tá? Eu citei o Austin Fisher, né? Ele é um dos que endossam a obra aqui, ó. Olha o que ele diz. Ficou confuso com as questões que cercam o calvinismo? Romanos 9 ensina a predestinação incondicional? Quer eliminar um pouco da burocracia? Então leia o livro de Leighton Flowers. Ele é caridoso, mas vai direto ao ponto, apresentando uma forte defesa bíblica de um Deus que é glorificado ao se sacrificar pela criação e não ao sacrificar a criação por si mesmo. Ele defende fortemente o Deus de Jesus Cristo. Tá? E tem uma outra afirmação aqui do Dr. Braxton Hunter, que no final ele diz o seguinte: qualquer bibliografia relacionada ao assunto que não inclua o trabalho magistral do Dr. Flowers, doravante, certamente parecerá estranha. É uma obra pequena, simples, mas sobre a doutrina da eleição, de um ponto de vista não calvinista. Tá? Eu estou falando assim, eu já li muitas obras muito boas do ponto de vista calvinista. Todo mundo sabe que eu sou arminiano, mas que o meu autor predileto é o Robert Charles Sproul. O R.C. Sproul é o meu melhor escritor, o cara que eu mais gosto de ler. Não concordando hoje com o calvinismo dele, mas ele escreve sobre muitos assuntos e ele é fantástico. Tá? Partiu também. Mas sobre a doutrina da eleição, até hoje, a melhor que eu li. Mas a gente pode fazer uma coisa a mais, Raniel, porque eu falei que a gente ia fazer promoções, né? A gente pode fazer um sorteio. O pessoal que está online agora, tem como você pegar aqui, o nome? Para mim, o nome não, mas aqui eu tenho 15 pessoas que estão assistindo a gente agora. Já coloquei o cupom já para elas. Dá para fazer um sorteio? A gente pode tentar. Não sei se você estava vendo aí Sérgio, Márcia, não dá para ver mais os nomes. Não, é porque só aparece quando eles comentam. Pessoal, comenta aí. Se você está aí, você bota aí oi agora, que a gente vai fazer um sorteio do livro Fé e Educação, contribuições da reforma na área do ensino, de minha autoria. É um livro que trabalha a contribuição de três grandes reformadores e um que, na verdade, não foi um reformador, mas tem uma ascendência com um grupo que influenciou muito fortemente Lutero, né? Eu trato ali sobre Martinho Lutero, a importância dele na área da educação, João Calvino, Filipe Melanchthon, João Calvino e João Amós Comênios, que é o pai da didática, da pedagogia moderna. E aí eu vou fazer um sorteio desse livro e mandar diretamente para sua casa, ok? Ó, a gente já teve aqui, das 16 pessoas, por enquanto, 3, 4,
5 já deram seu oi, estou aqui, estamos acompanhando. Vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal que está assistindo a gente agora, essas outras 14 pessoas, não, essas outras 10 pessoas, virem comentar aqui, dar o seu oi, que já pegar o nome aqui para poder fazer o sorteio do livro. E mais uma vez recomendando. E a gente anuncia no final, faz o sorteio agora ou. Acho que a gente está agora nos últimos minutos mesmo, já foram 51 minutos, mais os 18 lá. Pega uma canetinha ali, Ranel, vamos fazer. Eu pensei em fazer uma coisa aqui, que vai ser bem injusto, porque está sendo ao vivo, né? O Ícaro tá aqui, que vem para o Acre. Ó, mais o Leandro comentou, já temos aí um pessoal que está comentando. Eu pensei em basicamente pegar, cara, a primeira pessoa que comentou é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chamar o Samuca aqui, pedir para ele escolher um número de 1 a 7 e o que ele escolher é o vencedor. Me parece bem sorteado. Sorteado com a bênção do Baby Shark. Aí, melhor coisa. Pessoal, então vamos dar mais um minutinho para que vocês possam dar um oi. Vai aqui e fala, oi, eu tô aqui. E cada um que digita aqui agora, a gente vai fazer esse sorteio. E mais uma vez, gente, reforçando, o livro do Flower está disponível já lá no nosso site, até meia-noite, com o cupom, tá? Promoleiro 30, tá à sua disposição. Vamos lá então, pessoal. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que deram já o seu oi. 7 com o José, maravilha. 8 com a Márcia. A Rafael Gol falou sobre esse tema com a igreja na quarta-feira. Bom conhecer esse contraponto apresentado por vocês. Exatamente, Rafael, se você gostou do tema, cara, vale muito a pena você comprar o livro e usá-lo, assim, mergulhar um pouquinho mais, porque aqui foi uma abordagem ainda superficial, a gente não teve tempo de se aperfeiçoar, de mergulhar no tema, então, adquirindo a obra, com certeza você vai se surpreender, principalmente se você gostar de fazer uma análise exegética, né, Romanos 8 e 9 todo é feita essa análise exegética, então, assim, vale muito a pena você adquirir esse material. Ó, Berlânio, vamos... Beleza, então, galera, vou encerrar aqui a jornada de oi. A gente vai chamar o Samuca aqui, a gente vai recontar os dois aqui e ele vai escolher o número. Quem escolheu o número que caiu, temos o vencedor. Vambora. Vocês têm até ele voltar aqui para poder abordar. Samuel! Vem cá, papai. Vamos escolher aqui. Relembrando, gente, é baseado nos ois, tá? Deu um oi, tá valendo já. Entra aqui rapidinho. Beleza, já temos aqui, ó. Beleza, já Cuidado, fechou. Contei aqui já. Eu vou recontar aqui todos os ois que estão aqui para a gente poder iniciar. Vem cá, não fala do papai. 1, 2, 3, 4, 5, Faz 6, assim. 7, 8... Você vai participar aqui do nosso podcast, tá bom? Beleza. Ele só precisa escolher então, um número de 1 a 10. Filho, você vai escolher um número. Tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qual desses números você quer escolher? 1? Então tá bom. Um beijo. Vamos Ganhou o lá. número 1. Vamos ver. Bem, o número 1 foi... Ó, quem diria? O número 1 foi o Rafael Gomes. Foi o primeiro a digitar. Depois tinha sido a Margarete Martins, depois a Márcia, depois o Edilson, depois o Ícaro, depois o Leandro, depois o José, a Márcia, Berlânio e Misael. Então, nosso amigo aí, Rafael Gomes, é o felizardo, é o ganhador. Já pode até, né, já pode até mandar o endereço, se quiser. Não, é só mandar o endereço por aí, completo, com CEP. Eu acho melhor mandar assim, com o endereço assim, pedir para... Rafael, vamos fazer o seguinte... tá, porque aí fica visível para todos. Rafael, passa pra gente aqui o seu e-mail, que a Verbo vai entrar em contato com você por e-mail, poder alinhar os detalhes para poder receber o livro. Recebendo ele, não esquece, cara, ó, posta uma foto, marca a Verbo, marca o estilo, marca a gente poder saber que você recebeu, o que você está achando, ajuda demais a gente. E quem sabe aí também você já não consegue adquirir o Promessa do Eleiro, quem sabe já pede já vai os dois juntos. Se você for receber o primeiro, já pode pedir o segundo com 30% de desconto, e leva dois aí pelo preço quase que de um. Envia os dois juntos. Aí, ó, tá tudo à disposição. Manda pelo zap. Ele tem o meu... Tu tem o WhatsApp dele? Quem é o Rafael? Rafael Gomes. Tá. Acho é o Rafael do... Caramba. Ele tem um podcast...
É o Rafael Rodrigues, não? Aqui da São Gomes. Rafael Gomes. É o pastor que era da igreja do Jardim Novo? Show de bola. É. Bom, se ele tem meu WhatsApp... Já resolve. Se não tem, ele manda um e-mail para verbum.publicações sem os sinais gráficos da cedilha e do tio, @gmail.com. Verbum. Rafael, amigo do Maranhão, isso, Jardim Novo. Jardim Novo. Então tá resolvido, show de bola. Pessoal, então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse material. Mais uma vez reforçando, tá? Eu vou encaminhar aqui por uma última vez o link. Pastor Rafael, ele tá... Vou fazer um jabazinho aqui. O pastor Rafael está publicando agora um material de uma perspectiva calvinista, mas é um material de doutrina também, né? E tenho certeza que vai ser muito legal. Vai fazer uma tiragem agora, então quando estiver pronto aí, vocês vão saber, tá bom? Aí, então, mais uma vez, né? Vale até já adquirir o livro para ele poder elaborar ainda mais o material dele. Né? Aí, Rafael, compra a promessa do olheiro para você poder, né, fazer um contraponto. Olha, aí. Vou ser bem sincero, tem discussões aqui que eu ainda não vi serem conversadas no Brasil. Então, a abordagem dele de Romanos 8, 29 e 30 é diferenciada. Eu já vi do Ben Winston Tree, que se fundamenta até em João Crisóstomo, quando Paulo fala como é que é? Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, os que predestinou também chamou, os que chamou, aquele que faz tudo conforme o seu propósito. Deixa eu abrir o texto, porque é uma abordagem até interessante também. Só que não... A do Ben Winston Tree, a do Lighton Flowers, eu não tinha visto ainda, né? Deixa eu ver. Então, verso 28, né? E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Ben Winston Tree, que é um exegeta de linha, se eu não me engano, de tradição wesleyana, né, ele vai dizer que esse seu não aparece no texto grego, né? Então, segundo o propósito, segundo a vontade, segundo o desejo. De quem? Ele vai seguir João Crisóstomo, um dos brilhantes pais da igreja. Legal. Segundo o propósito da pessoa, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados respondendo segundo a própria vontade, né? É uma leitura possível dentro do texto grego, mas não é aquela que me deixa mais à vontade, né? Agora, a leitura do Lighton Flowers... Muito diferente, vale muito a pena. Vale? Bem, a pedida foi lançada, pessoal, e assim, aguardamos vocês comentarem com a gente o que vocês acharam do livro, adquirir o livro, está à disposição. O podcast que a gente tiver aqui, os próximos episódios, vamos abordar outros temas também, trazer convidados. Então, siga aqui, acompanhe a página, curta, comenta aqui, compartilha, manda esse material para um amigo, agora ele finalizado, que com certeza vai agregar demais. No mais, pessoal, então, a gente se despede. Muito obrigado pelo tempo que vocês aqui conosco e até breve. O pastor vai se despedir aí. Gente querida, obrigado. Quero agradecer a todos. Acho que o Raniel falou aí da irmã Margarete, que é lá da minha igreja, da Tijuca. Outras pessoas aqui que participaram conosco também. Muito obrigado, tá? Obrigado por nos acompanharem. Peço a Deus que os abençoe e que vocês possam estar conosco no próximo podcast, que será no dia 24 de março, né? Ainda não temos o tema que será tratado, não sei se teremos um convidado, porque ainda estamos vendo qual será o tema e dependendo do tema nós teremos uma pessoa convidada para falar do tema, mas nós vamos aí anunciar nas redes e
Enfim, você vai ficar sabendo. Venha e traga mais um. E que Deus abençoe, dê uma noite de paz e um final de semana, suas bênçãos. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galera. Deus abençoe.